uns 3, 4 anos atrás, uma época que nós tínhamos um trabalho numa favela de Jabaquara, e íamos lá fim de semana e eu vi aquelas meninas bem arrumadinhas, né? Aquelas roupas justinhas, umbigo de fora, todas produzidas, cabelinhos tudo enroladinho. Fim de semana andando pra lá e pra cá, não tem o que fazer, não tem... Arrumadinhas e andando lá. Andando assim, parece que buscando algo, que algo aconteça, né? E muitas vezes a gente sabe que o que vai acontecer é encontrar um papel na sociedade de mãe, né? Que elas, muitas, querem essa gravidez, porque as coloca num papel, porque até então é um vazio. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada no lugar. Muitos deles falavam, Yara, aqui nessa região só tem boteca e bocada para adolescentes. Durante um ano eles se reuniram na minha casa, o pessoal do hip hop dessa região. E eu acompanhava, né? Eu ficava ouvindo que eles discutiam o hip hop na cidade de São Paulo como uma expressão, uma representação da realidade ou um marketing, né? Ou uma oportunidade de pegar a realidade da periferia e colocar também como um consumo. Então eles ficavam discutindo essas coisas e trazendo à tona, né, a realidade deles, principalmente também das meninas. Né? Então, essa realidade que a escola, voltando novamente à questão da escola, né, porque sou professora e o meu interesse é sempre entender, a escola está distante. Né? O tempo inteiro a gente fala de dar sentido no que faz, mas a gente não rompe, né, os professores, a escola, o sistema não consegue considerar. Nós vivemos num sistema capitalista, né, onde o consumo se torna a palavra de ordem, né, e você precisa ter dinheiro para consumir de qualquer jeito. Né? Se você consegue fazer um curso técnico, alguma coisa que dê um dinheiro, né, você é visto como bem-sucedido. Embora, muitas vezes, aquele que é visto como bem-sucedido também tem um vazio dentro dele. Ele tem medo, ele está no meio da competição, ele tem estresse, ele tem... O que a gente tem visto de gente tem infarto aos 40 anos, né? Ele também tem estresse. Então, você vive numa sociedade absolutamente competitiva. A sociedade assim, que chegou num aprofundamento das contradições e das relações capitalistas. Né? Então, é importante o que você tem. Né? O que você não importa. Então, quando você se vê fora do consumo, né, essa roda do consumo, você tem que buscar alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que analisar muito mais o que está acontecendo, com muito mais profundidade. A educação sozinha não vai conseguir fazer essa mudança, mas não é possível você fazer uma mudança sem a educação estar junto. Né? A escola pode ser um local que aglutina e que dá possibilidade dessas pessoas se reunirem. Para discutir? Como a escola de paz, né? E isso é muito importante. Você chegou aí num trabalho importantíssimo que você está fazendo, está iniciando agora. A Escola de Paz já é uma iniciativa da rede particular. Há mais de 30 anos, eu fui a 2 congressos da Escola de Paz no Brasil. E aí, pensando na concepção da Escola de Paz, que são os pais, entre eles, né, pensando em algum ponto específico, né, naquela reunião, e fundando a discussão através de um especialista, né, numa mesa redonda, e os pais chegando à conclusão como é que eles vão atuar com os seus filhos. Né, essa preocupação de que precisa pensar. Não pode educar a criança que vai para a escola, passa o dia inteiro, né, no curso regular, depois numa instituição no contraturno, chega em casa e pergunta, tem lição? Aí a criança fala, já fiz, é a única coisa que conversa com a família, né? Já fiz, já está na rua. Né? Os pais precisam ver que educação precisa de formação, entendimento, né, de dedicação com essa criança. E eu
eu vejo que os pais têm vontade, né? Nos 2 encontros que nós fizemos no Janoquara, no céu, Caminho do Mar, os pais têm, os que foram, né, porque estão sensíveis a isso, eles têm entendido, eles têm vontade de educar bem os filhos, eles percebem que estão perdendo isso. Está acontecendo um fenômeno, como professora, nós temos comentado, que não tínhamos visto ainda, um fenômeno de desapego das mães com os filhos. Deixa a criança institucionalizada o tempo inteiro, crianças pequenas, e chegam no outro dia com a mesma roupa, não se alimentam. Então a gente vê que está aumentando, a gente que está com a criança toda, a gente vê. Percebe isso, né? Percebe que está aumentando. E eu acho interessante, é um discurso antigo por parte dos educadores, que dizem, a família tem que contribuir. Eu também acho que a família tem que contribuir, é fundamental. Mas essa família está podendo contribuir, ela está totalmente desagregada. Eu não digo assim que, porque eu separou, isso não tem problema. Mas está faltando aquela pessoa de referência. Às vezes a criança tem só uma avó, só uma tia. Mas essa pessoa é uma pessoa estruturante. Ela é estruturante. Então a criança tem segurança para chegar. E às vezes tem lá na casa o pai, a mãe, o avô, o tio, o sobrinho, e ninguém se importa com a criança. A criança ali é Por quê? Porque as pessoas nasceram ruins? Será que eles nasceram ruins? É tanta desorientação que a família nem sabe como ajudar essa criança, nem sabe como ajudar o adolescente. Ela tem um padrão que se desestruturou, né, do passado, que era um padrão do autoritarismo, né, da energia, e passou para um extremo oposto, porque esse padrão do autoritarismo da energia também não resolve, também não funciona. Né? Ele não funciona, como não funciona também o laissez-faire, não fazer nada. Né? Mas para chegar nesse ponto de equilíbrio vai precisar de ajuda. E mais uma vez a escola está aí para também participar dessa ajuda com essa família, né, que não tem muito recurso. A saúde não funciona, né, o psicólogo nem pensar. Né, então aonde você vai fazer vai ser sua referência para essa discussão? Né? Então eu queria que você falasse bem como é que é esse trabalho que você está desenvolvendo. Isso, é assim, os pais... Algumas pessoas falam, você não vai chamar a mãe para conversar? Eu falo assim, olha, eu posso chamar a mãe para conversar para a gente estabelecer um programa, uma rotina, mas para solicitar a mãe que dê conserto naquilo, não é possível, no filho, não é possível, porque a criança já está no processo que está vivendo junto a família. Então eu vou chamar a mãe que ela tem uma forma mágica, de repente, só porque eu chamei na escola vai mudar tudo. Então, eu jamais reclamei, jamais, as pessoas estão me ouvindo, sabem, jamais cheguei para uma mãe para reclamar do seu filho. Né? Eu sempre pergunto como é em casa, como ela resolve as questões em casa e que a gente vai precisar resolver juntos. Então, colocamos uma disciplina de horário, de forma, de tempos com a criança. E todas as vezes que a família se integrou nesse trabalho, sempre deu resultado. Né? Agora, esse fenômeno que eu falei de desapego, ele está se acirrando porque hoje, quando eu convido para ter essa conversa, elas, não sei se elas também não têm, eu falo elas, mas deveria estar falando ele e ela, né? Que o pai também. Mas o pai já é bem mais difícil, até cultural a escola chama mesmo a mãe, e quando eu chamo o pai, a mãe sempre justifica a ausência do pai. Né? Mas as mães, elas, muitas não estão dispostas a ouvir o que a professora tem para falar. Né? Então parece que nós estamos nos afastando mesmo. Mas é uma sociedade que afasta as pessoas, né? Porque você vive apenas plugado lá na internet. Né? As crianças vêm super bonitinhas, de tênis. A gente percebe que nós estamos conversando lá na educação infantil, que as crianças estão vindo mais arrumadas. Né? Parece que o padrão nível socioeconômico subiu. A gente sabe que o brasileiro subiu. Mas isso não refletiu
numa humanização, num tempo de estar junto, de passear, de se encontrar. Isso é fundamental a gente falar, porque não é a renda. Claro que é fundamental que a renda aumente, né? Mas é a custa do quê? Sábado e domingo, de segunda a segunda, esses pais trabalham. De segunda a segunda. De segunda a segunda não tem mais, não se respeita mais um fim de semana, né? Então, o comércio, é o telemarketing, é o comércio. Então, de segunda a segunda, e fazendo hora extra, e querendo ganhar mais e mais, para poder dar coisas materiais. Que a classe alta fazia isso, a classe média alta fazia isso. Né? Então, é uma reprodução disso. Uma reprodução. Sem que nenhuma classe social esteja pensando, né, com raras exceções, em melhorar essa relação em questões humanísticas, na própria questão ética, na própria questão da educação. Você consome e não sabe consumir. Você compra um computador e depois para olhar um monte de bobagens, né? Para fazer coisas até que não são tão boas. Né? Você compra lá um tênis para ser igual ao outro. Né? Para você ir para baladinha, mas para fazer a contagem de quantas menininhas ele conseguiu pegar, né? E fica por isso, quer dizer, não avança, né? Então, as relações são difíceis. Uma consideração a respeito disso é que assim que as crianças, que os pais melhoraram o nível socioeconômico, um fenômeno interessante, elas começaram a levar lanche. O lanche da escola é balanceado, é perfeito, é muito bom. E com uma forma de mostrar status, elas levam lanche. Isso foi muito emblemático, né? Quer dizer que tem que consumir uma outra coisa, porque o que é público ali, sabe, eu não me identifico com isso, que deve ser escola de pobre. E tem mais, se tiver um jeito, vai pôr na escolinha do fundo do quintal, mas não vai permanecer na escola pública. E a escola pública está sendo vista como a escola que não é. Porque a escola pública é fundamental na vida da sociedade, mas ela é tendo vista como escola de pobre. Só aquele que é miserável e não pode pôr o seu filho em nenhuma escolinha de fundo de quintal, ele leva o filho para a escola pública. O que afasta, inclusive, extermina com a luta pela qualificação, pela qualidade da escola pública, né, que daria uma medida democrática, né, de distribuição democrática do saber para todos. Né, se todos lutassem para que a escola pública fosse boa, né, houvesse um movimento real da sociedade para que a escola pública fosse boa, ela seria, você teria o apoio da política pública, né? Você teria uma política pública para isso. Eu acredito na escola pública. Eu, quando me formei, eu poderia ter me formado no que eu quisesse. Né? Eu acredito, minha filha sempre estudou em escola pública, hoje é médica, né? Trabalha com os indígenas na floresta amazônica, uma menina muito responsável, e sempre estudou em escola pública. Outro dia tinha uma professora estagiária na nossa reunião de jornada especial, né, de formação, e ela falou, eu nunca vi uma discussão dessa numa escola particular. Ela disse assim, que tem muito conteúdo, tem muita qualidade, muito professor bom, né? Mas por uma série de fatores burocráticos, principalmente, a escola não consegue caminhar, e já é um outro leque siga o modelo, né? Siga o modelo, você tem as apostilas dos grandes colégios, né? Nas escolas, siga a apostila, porque vai cair no vestibular. Nós temos muita coisa a discutir ainda, né? que precisa melhorar na sociedade, muita coisa que a gente tem que analisar profundamente. E nós estamos aqui tentando fazer isso, aqui na nossa TV, o Meu Guri, tentando trazer pessoas para que nós possamos iniciar essa discussão com todo mundo, né? Até nós gostaríamos muito que as pessoas se pronunciassem, escrevessem aí pro e-mail, né, do Meu Guri, o Meu Guri 2010, @uol.com.br, escrevam, perguntem, participem, discutam, mandem textos, acho super importante, porque é uma discussão seríssima. A gente traz as pessoas aqui para conversar,
Mas elas apenas levantam os problemas, abrem um leque, né? E que precisa ser, e quem melhor do que os educadores, né? Para discutir os rumos da sociedade, para melhorar um pouco no aspecto da educação. Isso é fundamental, né? Que a gente faça o tempo todo e que a gente leve a sério, né? Porque não é só você chegar lá, é Páscoa, vamos dar os ovinhos, vamos fazer o coelhinho da Páscoa e vamos pintar o coelhinho. Não é nada disso, isso não é nada relevante. Claro que a criança pequena gosta, né? Mas isso não é nada relevante. O relevante é a pesquisa que a gente faz no cotidiano, olhando para o seu aluno criança ou adolescente, né? Para ver o que nós podemos fazer, como nós podemos contribuir para essa formação transformadora mesmo, uma formação que transforme, não que reproduza tudo que é de ruim. Agora nós estamos reproduzindo e aprofundando questões. Por falar em aprofundar questões, eu vou tocar em mais um assunto com a professora aqui, para estar muito bom esse papo aqui, mas a gente não pode, estamos assim estourando o tempo, né? Mas no último assunto aqui, nós estamos vivendo aí uma comoção nacional e internacional com essa tragédia que aconteceu na escola de Realengo, né? E até agora a gente está discutindo sobre questões profundas da sociedade, né? E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre como ela vê, né, o fato ocorrido na escola de Realengo, a morte dos adolescentes, esse massacre, né? Eu vejo assim que no momento em que o Brasil entra no G7, né, dos países, 7 maiores países economicamente no mundo, acontece um fenômeno desse. Na Finlândia, Estados Unidos, são uma característica, eu penso, de exclusão brutal, né? Isso veio por algum mecanismo, detonou esse sentimento nesse rapaz que já precisava de tratamento e de ser visto na sociedade. É até bom a gente falar que nós temos hoje muitas crianças nas escolas, e eu acho a inclusão uma coisa maravilhosa, vi coisas lindas da inclusão. Mas ainda temos muito que fazer com essas crianças com problemas mentais nas escolas, sem diagnóstico, sem tratamento, sem o professor não ter orientação. Então, eu penso que é o momento da população prestar atenção, né? Cobrar de quem votou, ver a questão da saúde, como é que está, né? A saúde mental, a saúde físico de uma forma geral já não tem atenção, a mental então que não é tão percebida em determinados casos, como nesses casos, né, são imperceptíveis no dia a dia, você acha só que a pessoa é um pouco diferente, então essas então estão totalmente abandonadas, né? E essa aí é uma questão da mentalidade, as pessoas vêm e acabam desprezando a pessoa, ela vai se retraindo e por algum motivo, alguma coisa detona esse sentimento, né? E a falta, o desequilíbrio, mas isso é a sociedade prestar atenção e atender, nos acolhermos, né, uns aos outros. E o que eu queria também falar para finalizar mas ainda falta uma outra coisa. Ainda falta. Não vai finalizar ainda. Tá bom. Pode ter. Então, eu não sei se... eu vejo Tá. dessa forma esse rapaz, né? Eu vejo como fruto de um processo de uma mentalidade, né? Eu estive em Cuba, então as crianças lá, desde pequena, apresentam qualquer tipo de desvio, de transtorno. A ela é dedicado ainda mais recursos e as melhores condições ainda do que das outras, né? Para ela é dada toda a atenção. Então nós não vemos lá nas salas de aula de crianças problemáticas, agitadas e com comportamentos atípicos, que a gente chama, de toda natureza, ou por emocional, ou por educação, ou doença mental, por causa da prevenção primária, né? Desde pequenininha já vai. Eu acho que o Brasil está faltando esse entendimento, essa mentalidade de acolhimento. Está faltando um pouco de ver o outro, né? De amar as pessoas, de se sentir, se colocar no lugar do outro, né? Uma professora, um professor vê uma criança com dificuldade, pensa que poderia ser seu filho, né? A Secretaria de Educação, os governos, pensarem no povo como um compromisso que
que optaram por aquele compromisso, né, e não tirar as suas vantagens, né, usar o poder como uma vantagem. Então, acho que está faltando, né, isso, mudar um pouco a mentalidade, o modelo econômico está definindo aí essa mentalidade, né, que é excludente, mas cada um, a gente pode não melhorar tudo ao mesmo tempo, mas a gente pode melhorar um pedacinho ali, a nossa escola, a nossa casa, a nossa rua. É muito complicado mesmo, que a gente percebe que o atendimento psiquiátrico, psicológico, é uma área da saúde, quer dizer, a saúde está toda comprometida, a saúde pública, mas a área mais comprometida na saúde pública é toda essa área voltada mesmo ao atendimento psiquiátrico, ao atendimento psicológico, né? E as pessoas têm que ter um olhar, né? Tem que ter uma formação para olhar o que não está normal, né? Às vezes a criança fica quietinha no fundo da sala, com ele meio parado, que bom que ele está quietinho. Não é bom que ele está quietinho, porque alguma coisa ele está pensando, né? E é importante que exista todo um sistema de saúde que apoie, que ajude, porque a sociedade, como ela se encontra, ela cada vez fabrica mais pessoas com doenças que estão lá no seu gene. Tem uma doença lá que pode um dia se desenvolver, mas ela não se desenvolve sem ter as condições ambientais ideais para isso, que a gente não sabe muito bem quais são, porque tudo isso são pesquisas recentes, né? Mas só que nós temos que participar disso. E tem uma coisa que é muito séria na sociedade, especialmente na sociedade capitalista, que ninguém se importa com o outro. Eu me importo com meu filho, e olhe lá, né? Ninguém se vê responsável. E quando você tem um efeito colateral do sistema como esse, né, de Realengo, esse rapaz, esse Wellington, você não coloca toda a culpa em cima da pessoa que fez. Claro, ele é uma pessoa doente, né? E quantos outros doentes terão? Então nós não estamos seguros. As escolas não estão seguras, o sistema é doente. O sistema está doente. Nós não estamos seguros, é bastante complicado. Isso a gente tem que... Nós vamos fazer, vocês vão poder encontrar lá no nosso site um texto falando sobre essa questão, fazendo uma análise, porque nós não somos donos da verdade, né? Mas nós tentamos fazer análise do ponto de vista sempre do educador, né? Porque todo mundo, todo o pessoal, inclusive a professora Yara também faz parte do grupo do meu guri, né? E todos nós somos educadores e educadoras, então a gente coloca sempre o nosso olhar de educadora, tá? Das observações que a gente teve, dos estudos que a gente fez, para poder analisar as coisas que estão acontecendo e poder contribuir, tá? Poder orientar quem hoje está lá na frente, poder dar uma força, né, para isso. Porque se não mudar, nós chegamos num ponto que se nós não mudar, nós vamos nos destruir. A sociedade vai ser destruída. Tem um relatório que diz que o Brasil é um país em risco, porque a escola não ensina, né? Diz que em 10 anos nós vamos estar na barbárie. E eu aproveito até para dizer... eu quero até aproveitar, porque eu quero assim, culpabilizar, né, os professores e as professoras por isso. Quando eu chamo a atenção da atitude das professoras e dos professores, justamente de reação. Né? Porque ainda são as professoras e os professores que seguram a educação. Se os índices estão 4,5, 3,7, ainda por causa das professoras e dos professores que seguram, que estão na sala de aula fazendo esse trabalho. Nós temos gerações assim perdidas, né? Que não sabem ler, não sabem escrever, não interpreta texto, não faz nada. Então é bastante complicado. Mas a gente está só começando esse debate, só começando. Só começando. E eu queria falar de uma coisa muito agradável agora, que a professora Yara recebeu um prêmio, um troféu, pela sua atuação no Jabaquara. Foi na Marcha da Consciência Negra, o ano passado. 20 de novembro. No dia 20 de novembro do ano passado. Ela foi premiada pela associação... Associação Cristã de Moças, pela CM, Aldeia do Futuro. Então ela foi escolhida. Fizeram uma marcha, organizaram com a população. E no final me fizeram uma surpresa, né? Me entregaram um troféu de personalidade de destaque. Já há alguns anos que nós estamos juntos na região, né?
participo da rede CRIAD, que é a rede de proteção, né, contra a violência, contra a criança. Os índices na região do Jabaquara estão aumentando muito. O pessoal do Saboia faz parte dessa rede também. Nós estamos vendo a violência contra a criança, a violência doméstica, né, está aumentando muito. Então, nós estamos sempre procurando o que podemos fazer com as políticas que nós temos, né? O que podemos fazer? Nós temos hoje uma política de encaminhamento, mas encaminha e nunca tem vaga. Né? As vagas são precárias, são poucas e não atende. Eu tive um aluno que aos 8 anos, foi meu aluno, né, com 8 anos, e depois foi meu aluno com 16. Né? O problema dele continuava o mesmo. Déficit de atenção, processo brutal de exclusão, um menino que cresceu, fisicamente cresceu muito, e em determinado momento ele não aceitou mais aquela exclusão que ele sofreu. Então começou a ser muito agressivo com a escola, e aí eu sempre cobrava, né, quando a diretora falava que ia mandar para o conselho tutelar, eu falava assim, mas eu quero saber o que a escola fez por ele, né? Então, esses alunos ficam sem atendimento e sem uma política específica para eles. Então a escola vive esse momento. É para a gente sentar e chorar, não, né? Mas como eu falei, podemos não melhorar todas as escolas, nós podemos participar da escola do nosso bairro, podemos melhorar a nossa escola, né? E juntos vamos nos unindo e trocando experiências. Eu vou até deixar meu e-mail, que eu quero que professores se comuniquem, né, as pessoas que quiserem conhecer. Eu tenho vídeos dessas experiências todas, quiserem às vezes passar na sua escola, nesse primeiro encontro com os alunos funcionários. A gente tem tudo já esquematizado, toda a dinâmica já está toda organizada, quem quiser fazer nas suas escolas, tudo prontinho, né? E trocar experiências. Então deixa aí o e-mail, por favor. Yarapenha, Yara com Y, yarapenha@bol.com.br. Então, quem quiser se comunicar com a professora Yara, já sabe o e-mail, né? E pode se comunicar também com o meu guri, né? O meu guri 2010@bol.com.br, também mandando a sua opinião, a sua contribuição para a professora Yara, e também pedindo emprestado vídeo, né? Reuniões, né, que podem ser feitas, porque nós somos responsáveis. Eu sempre penso na onda, né? Quando a gente joga pedrinha no meio do lago, e a onda vai até a beira do lago. E não adianta dizer que porque aconteceu no Jabaquara, porque aconteceu no Rio de Janeiro, comigo não vai acontecer, porque o que acontece no Jabaquara, no Rio de Janeiro, e nos Estados Unidos e no Oriente Médio, é produto do nosso modelo, né? E fatalmente nós vamos ter uma versão tupiniquim de tudo que acontece no mundo, né? Que é a brasileira, a nossa versão brasileira, né? Vai acontecer sim, né? Se nós não fizermos nada. É preciso fazer alguma coisa, né? Mas eu queria que a professora mostrasse o troféu dela, porque esse troféu por si só, figura do troféu, objeto do troféu, não é o mais importante. O importante é o que ele significa, né? Que uma educadora, durante tantos anos morando no Jabaquara e trabalhando no Jabaquara, conseguiu ser considerada uma das pessoas importantes e que mais contribuem na região. Então eu acho que os educadores devem olhar para isso, porque o educador precisa ser assim. Nós precisamos de educadores que de fato queiram fazer a transformação, né? Porque eu acho que assim, é tão melhor, é tão mais gostoso quando você trabalha com atividades criativas, quando você dialoga com o seu aluno, quando você consegue não condenar tudo que ele faz, mas conversar com ele de verdade, sem moralismo, sem falsos moralismos, sem discurso pronto, né? É tão importante isso, e é isso que a professora Yara faz e muitos outros professores fazem também. Nós temos muitos educadores que fazem isso, né? Que buscam um diálogo mais profundo, né? Que tentam compreender, mas eles acabam se perdendo no mar aí de tantos problemas, né? E a gente vai vendo. Mas eu quero ver o seu troféu, por favor. Acreditem que é possível romper, façam do seu jeito, façam diferente, estudem, né? E conheçam as leis, conheçam os pressupostos teóricos e metodológicos e acreditem, arrisquem, colham os frutos, né? Vão em frente.
Chico Xavier diz que a gente não pode mudar o passado, né? Mas pode começar hoje e ter um futuro diferente. Né? Então, um grande abraço, obrigada. Obrigada, Rosa. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Eu queria lembrar uma coisa muito importante, que para começar a mudar, nós temos que mudar também os nossos governantes, né? Para que a gente tenha boas políticas públicas. Eu sempre dizia para as minhas alunas, para que a gente consiga que as políticas públicas sejam fortes, a gente tem que conhecer muito bem em quem a gente vota. Né? Não é só votar em qualquer um, de brincadeira, né? Ah, vou brincar, não é uma brincadeira, é muito sério. Se tudo acontece assim, se existe a corrupção, nós também somos responsáveis, somos corresponsáveis por ela na medida em que a gente vota naquela pessoa que a gente sabe que é corrupta. Porque se ela chegou para você e te ofereceu um pé de sapato, uma vaga em algum lugar, ela já está provando que é corrupta. Né? Então isso acaba com... todas as políticas públicas acabam com a educação, com a saúde, com o transporte, com a moradia. Né? E aí a gente fica nessa luta para conseguir mudar alguma coisa. Né? Então a TV O Meu Guri, o portal O Meu Guri nasceram para tentar alertar as pessoas, trazer uma consciência, para que as pessoas percebam que são responsáveis e que são sujeitos da história, que elas fazem a história. E isso é fundamental que a gente saiba. E é por isso que a gente traz pessoas assim como a professora Yara, né, para contar um pouco do que faz e que é possível fazer, é possível mudar. Né, as coisas não são imutáveis, não nasceram assim, elas foram construídas historicamente. Acreditem nisso, tá bom? Então, muito obrigada. O programa História por Quem Faz a História está se encerrando hoje, mas vocês podem esperar que nós vamos trazer vários convidados ainda, que nós estamos conversando, né, para continuar nesse papo, nessa conversa, né, que acho que é fundamental. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.